Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo e no dia de hoje trataremos de um assunto que tem sido bastante cobrado na prova do Enem, mais especificamente na prova de Sociologia. Sociologia que tem sido o eixo estrutural da prova do Enem de 2019 para cá, não é isso? Eu estou dizendo concreta e categoricamente que as questões de História e mesmo as questões de Filosofia e por vezes até as questões de Geografia praticamente estão derivando da Sociologia. Então, prestemos bastante atenção nos temas da sociologia. Um tema que tem sido bastante recorrente tem sido a discussão em torno dos chamados direitos civis da população negra nos Estados Unidos. Isso se dá em função de quê especificamente? Do fato de que até o século XIX, ali por volta da década de 1860, quando houve a Guerra de Secessão, aquela luta entre os estados do norte, dos estados do centro-norte, que eram capitalistas, industriais, bastante prósperos e que utilizavam de larga data a mão de obra assalariada, e os estados do sul, predominantemente algodoeiros, conservadores, aristocráticos, e que empregavam a mão de obra escrava negra. Ainda que pese o fato dos Estados Unidos terem feito a independência lá no século XVIII, quando houve a Declaração de Independência, o famoso 4 de julho de 1776, o país tornou-se independente, mas como era uma federação de estados, e é até hoje uma federação de estados, o norte continuou com mão de obra livre e o sul continuou com mão de obra escrava. E isso, em algum momento, essas múltiplas diferenças, não só essa, em relação à estrutura socioeconômica do norte e em relação ao sul, isso acabou produzindo no século XIX uma guerra, um conflito, uma guerra civil, uma guerra entre americanos e americanos, entre o norte e o sul do país, que a essa altura havia incorporado muitas regiões ali nos anos 60 do século XIX, né? Alabama, Texas, Colorado, Arizona, Oklahoma, toda essa área já estava inserida na discussão do algodão e era mantenedora, ainda utilizava da mão de obra escrava. Pois bem, quando acabou a Guerra de Secessão em 1865, ali no final do século XIX, não havia outra questão, não havia outra alternativa senão suprimir, senão abolir a mão de obra escrava. Afinal de contas, os Estados Unidos já se constituíam como uma das maiores potências capitalistas e hegemônicas em escala planetária, em escala global. E para esse capitalismo prosperar, para esse capitalismo fazer morada, esse capitalismo precisava abolir, suprimir esses vínculos de escravidão dentro do país. Mas veja, apesar da escravidão ter sido abolida, foram criadas ainda na década de 60 e na década de 70, no século XIX, por esses estados sulistas, né? Oklahoma, Arizona, Missouri, a Geórgia, Flórida, acabou se criando foram criadas uma série de leis segregacionistas, né? Quando a gente fala de leis segregacionistas, transporte público para branco, transporte público para negros, escolas para brancos, escolas para negros, né? Estruturas viárias em que brancos podiam andar e estruturas viárias e calçadas em que negros podiam andar. Obviamente que isso acabou virando um barril de pólvora em algumas regiões, até porque muitas vezes essa população negra ela é majoritária, né? Em que pese o fato de ser então muitas vezes majoritária, a população negra foi criando legislações, a população branca foi criando legislações muito duras, muito severas, muito agressivas, e salvo ainda o fato de que em algumas dessas regiões acabou sendo criado a Ku Klux Klan, né? Uma entidade branca, uma instituição que legitimava a perseguição e até a morte de negros, porque vinculado à supremacia branca, a ideia de uma branquitude, a ideia eugênica, a ideia da eugenia, de que a população americana, a médio e longo prazo, ia ficar toda ela branca, né? Então é um discurso, até mesmo não é só contra a população negra, era um discurso contra a miscigenação, era um discurso contra a possibilidade de uma simbiose, a possibilidade da miscigenação racial, né? Então tudo isso acabou virando ao longo do século XX um barril de pólvora dentro do país, né? Não adianta pensar apenas do quanto alguns negros migraram para Nova York, Baltimore, Chicago, Cleveland, Pittsburgh, Norfolk, como as áreas mais prósperas do país. A população majoritariamente negra que estava no centro-sul do país sofria de todo tipo de apartheísmo, de todo tipo de segregação. Eu estou dizendo que concretamente, gente, a escravidão tivera sido abolida, mas as práticas cotidianas, as práticas
políticas do dia a dia, do day by day, continuavam muito severas em relação à população negra, que é a população trabalhadora, mas era a população que não tinha direito praticamente nenhum. Até que nos anos 50 do século, então, 20, já no século passado, começou a haver uma série de movimentos, né? Em termos de Enem, não dá para eu falar muita coisa aqui, vamos falar daqueles movimentos ou daquelas questões que consideram que o Enem, pelo menos, tem considerado as mais relevantes. Estou falando concretamente de que talvez 2 nomes mereçam a nossa atenção. A do reverendo, né, Martin Luther King, e do Malcolm X ou Malcolm X, para ficar a expressão mesmo em inglês. O que acontece? Nos anos 50, o movimento começou a ganhar uma visibilidade, começou a ganhar uma reverberação, porque nos anos 50, uma costureira chamada Rosa Parks estava dentro de um ônibus, sentada num assento que era para negros, né? Ela não estava desrespeitando a ordem local. Até porque os Estados Unidos são federação, é uma federação que representa, constituem-se uma federação de estados, e aí a legislação é muito específica para cada estado. E aí ela estava obedecendo a legislação estadual, que dizia que negros tinham que sentar-se em lugares diferentes de brancos. E aí, quando um homem branco entrou no ônibus, um homem branco, ao invés de sentar na parcela, nos assentos para homens brancos, ele quis sentar no lugar dela e pediu para que ela saísse. Ela não só se recusou a se levantar do lugar, como também ela não quis descer do ônibus com os protestos que os brancos começaram a fazer. E o ônibus acabou virando um objeto um símbolo da resistência da população negra e destacadamente das mulheres negras que estavam naquela porção sul, Texas, Oklahoma, Missouri, nos Estados Unidos. Logo, logo, a Rosa Parks vai se associar ao Martin Luther King, ao reverendo Luther King, e aí começa um movimento que é muito propositivo, a ideia da resistência pacífica, né? Em Martin Luther King, a ideia de que se brancos exploram negros e se a população negra não tem direitos constituídos, então quando se diz não pode frequentar aquela escola, tem que ser separado para lá e para cá, então negros não vão mais à escola. Se a ideia é não pode andar na calçada, então também não pode comprar no supermercado, né? Se tem que andar do outro lado da rua, então é desobedecer e andar por outra rua, e não por aquela que teria que ser separado um lado para outro. Em outras palavras, é aquela ideia de que não é partir para o enfrentamento corporal, é partir para o enfrentamento de não obedecer. De não obedecer esse assento um branco pode pedir para que um negro saia? Não, então o negro deve ficar no assento, né? Então, de algum modo, havia ali também um componente religioso muito grande, porque são os componentes da religião protestante americana, majoritariamente puritana, são reverendos, são pastores, que começaram a usar também do canto gospel, começou a usar também, a utilizar-se também dessa identidade religiosa para poder conclamar e clamar para que a população negra resistisse não só desobedecendo, mas resistisse também indo à igreja, indo aos templos e fazer da própria fé um ato político, né? E aí isso ganhou uma projeção muito grande, porque, repito, não é a estratégia do enfrentamento, não é a estratégia. Se brancos tocam fogo, tipo Ku Klux Klan, perdão, não seria a questão do negro tocar fogo em brancos, não era isso. Era simplesmente evitar determinadas rotas, e isso não é fugir, gente. Se não pode, se tem que ser dividido entre brancos e negros um ônibus, então a questão agora é não pagar mais um ônibus nenhum, porque a empresa também vai tomar prejuízo, porque não vai ter clientela lá dentro. Se pode isso, não pode aquilo no supermercado, então é não frequentar o supermercado, porque os donos do supermercado também tomariam prejuízo. Então, é um entendimento macroscópico que resistência se faz também com tomadas de decisão, se faz também com ausência de determinados espaços, com absenteísmo. É a tal da resistência pacífica. E o outro lado da moeda que eu acho que merece chamada atenção é a luta do Malcolm X ou do Malcolm X, que pregava entendimento de que não era mais a questão religiosa, que era um enfrentamento mais direto, com protestos, com articulação de movimentos, com paralisação generalizada e com enfrentamento político mais severo, formação de deputados, senadores na Câmara. Aí já é o pedido não da resistência pacífica, mas do enfrentamento mais objetivo, mais duro, mais concreto. Bem, a partir dos anos 60 do século XIX, agora do século XX, perdão, ali por volta de 1964, 1965, a Suprema Corte americana acabou trazendo para si a delimitação do problema, e as leis segregacionistas dos estados sulistas foram todas elas banidas, foram todas elas
varridas. É claro que de lá para cá é uma luta intensa até que se chegou a eleição do Barack Obama, que é o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, né? Autodeclarado negro, pelo menos. E isso nos dá a dimensão de que essa luta é uma luta importante na aquisição e na superação das políticas segregacionistas, o que não quer dizer que não possa haver algum tipo de racismo ainda hoje na sociedade americana. Bom, é isso. Em termos de Enem, essas são as questões centrais. Se você gostou, curte, dá um like, compartilhe com seus amigos para que esse nosso trabalho prospere, viu, minha gente? Eu agradeço muito desde já. E mais uma vez, muito obrigado.